Glória a Deus. Bom dia, igreja. Amen. Grâce Gloire et à paz. Dieu. Bonjour, Église. Grâce et paix. Amém. Sempre uma alegria e um desafio C'est toujours une joie et un défi estar aqui, être ici. mas agora eu divido esse desafio com a minha amiga Carol. Mais maintenant, je partage ce défi avec mon amie Carol. Glória a Deus. Eu quero compartilhar Glória com a Deus. vocês essa manhã Je veux partager ce matin avec vous que Deus tem um encontro. que Dieu a une rencontre. Ele marcou um encontro com você. Il a une rencontre avec vous, un rendez-vous. Ele te trouxe do Brasil Il t'a amené depuis le Brésil, há uma semana, il y a une semaine há um mês, ou un mois, há 2 semanas, 2 semaines há 5 anos, ou 5 ans, há 10 anos, 10 ans, para um encontro pour une rencontre nesta manhã. ce matin. É isso que ele veio fazer hoje, amém? C'est ce qu'il est venu faire aujourd'hui. Deus tem algo para nós. Dieu a quelque chose pour nous. Na nossa vida cristã, Dans notre vie chrétienne, nós precisamos de únicos encontros on a besoin de rencontres uniques com Deus avec Dieu para resolver, pour résoudre, para mudar pour changer o que a gente precisa. ce qu'on a besoin. E hoje Et aujourd'hui, nós vamos mergulhar em uma história on va plonger dans une histoire da Bíblia, de la Bible, da mulher samaritana. de la femme samaritaine. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia Donc je veux vous inviter à ouvrir votre Bible em João 4. dans Jean 4. Durante o decorrer, nós vamos ler trechos juntos desse versículo, desse Pendant- capítulo. Pendant la parole, on va lire ensemble quelques passages E juntos nós vamos entender et ensemble nous allons comprendre o poder de um encontro. le pouvoir d'une rencontre. Tem poder nessa manhã. Il y a du pouvoir ce matin. Jesus está aqui. Jésus est là E ele veio até aqui et il est venu ici para te encontrar. pour te rencontrer. Amém? Amen. João 4, vamos ler primeiramente, nós vamos ler ele, João 4, do 1 ao 41, durante a nossa mensagem. On va lire Jean 4 depuis le vers 1 jusqu'au 41 pendant toute la parole. Mas, por enquanto, nós vamos ler do 1 ao 3. Mais pour l'instant, on va lire du vers 1 au 3. Os fariseus ouviam dizer que Jesus estavam ganhando mais discípulos e batizavam mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Quando os judeus nessa época tinham que ir para a Galiléia, até a Galiléia, Quand les Juifs devaient aller à la Galilée, eles não passavam pela Samaria. ils ne passaient pas par Samarie. Eles faziam um caminho mais longo Ils prenaient un chemin plus long para não precisar passar por Samaria. pour ne pas avoir besoin de traverser la Samarie. Porque os samaritanos Parce que les Samaritains, eram considerados um povo impuro pelos judeus. ils étaient vus comme un peuple impur par les Juifs. Existia uma guerra Il y avait une guerre. e eles perderam essa guerra Ils ont perdu cette guerre. e eles foram exilados para a Babilônia. Et ils ont été exilés à la Babylone. E nesse período, para povoar aquele local, Et pendant cette période, pour peupler ce local, eles trouxeram pessoas de outras culturas ils ont amené des personnes d'autres cultures. e eles casaram com pessoas de outras Ils se culturas, sont mariés avec des personnes d'autres cultures. criaram outros deuses Ils ont créé d'autres dieux. e eles se tornaram abomináveis para os judeus. Et ils sont devenus abominables pour les Juifs. Então não existia nenhuma ligação entre judeus e samaritanos. Donc il n'y avait aucun lien entre les Juifs et les Samaritains. Judeus e samaritanos não podiam nem se falar. Les Juifs et les Samaritains ne pouvaient même pas se parler.
Mas Jesus, Mais Jésus, ele ia para Galileia. il allait à la Galilée E o texto diz et le texte dit que ele tinha que passar por Samaria. qu'il devait passer par la Samarie. Jesus tinha um encontro em Samaria. Jésus avait une rencontre en Samarie. Porque, na verdade, Jesus ele não se importava se eles eram samaritanos impuros. Parce que Jésus, en vérité, il ne s'importait pas s'ils étaient samaritains. Ele tinha um encontro com aquela mulher. Il avait une rencontre avec cette femme. E uma mulher de um perfil diferente já para os samaritanos. Et une femme qui déjà avait un profil différent même pour les Samaritains. O poder de um encontro. Mais le pouvoir d'une rencontre. O primeiro aspecto do poder de um encontro. Le premier aspect du pouvoir d'une rencontre. Ele vai até você para te encontrar. Il va jusque toi pour te rencontrer. Em um encontro, ele vai até você para te encontrar. Et dans une rencontre, il va jusque toi pour te rencontrer. Vamos ler do 5 ao 7. On va lire du 5 au 7. Ele chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó. Que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: "Por favor, me dê um pouco de água." E ela responde, nessa situação, essa mulher era considerada como uma prostituta naquela região. Desculpa, Carol. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sychar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Nessa situação, essa mulher ela é considerada uma prostituta até mesmo em meio dos samaritanos. Dans cette situation, cette femme, elle était considérée une prostituée, même entre les Samaritains. Isso fazia com que ela saísse ao meio-dia. Et ceci faisait qu'elle devait sortir midi. Pensa no deserto. Pensez-y, c'était le désert. Para carregar água. Pour porter de l'eau. Num poço mais longe da casa dela. Dans un puits qui était plus loin de chez elle. Alguns historiadores dizem que existia um poço mais perto em Sicar. Quelques-uns disaient qu'il y avait un puits qui était plus proche de sa maison. Mas ela caminhava até o poço de Jacó. Mais elle allait jusqu'au puits de Jacob. Provavelmente essa mulher era hostilizada. Probablement que cette femme, elle était hostilisée. As pessoas não falavam com ela. Les personnes ne la parlaient pas. Ou se cutucavam quando ela passava. Vai lá, aquela prostituta. Ou ils parlaient d'elle quand elle passait. Ils disaient: "Oh, regarde la prostituée qui passe." E ela chega no poço. Mais elle arrive au puits. Ela já vai escondida. Et déjà, elle allait en cachette. O horário faz com que ela não encontre ninguém na rua. Muito sol, muito quente. À cette heure-là, déjà, elle ne rencontrait personne parce que c'était trop chaud. Cada vaso de água naquela época que eles carregavam era mais ou menos 5 litros. Chaque vase d'eau qu'elle portait pesait environ 5 litres. Então você imagina uma mulher andando mais no sol. Donc vous imaginez une femme qui marche encore plus para não encontrar outras pessoas. Pour ne pas rencontrer d'autres personnes. Com 5 litros ou 10 litros de água. Avec 5 ou 10 litres d'eau. E ela chega lá. Mais elle arrive là-bas. E tem um homem que fala: "Me dá um pouco de água." Il y a un homme là-bas qui lui demande: "Donne-moi un peu d'eau." E um judeu. Et un juif. Não só um homem, mas um judeu. Pas seulement un homme, mais un juif. Ela já não era bem vista entre os samaritanos. Déjà, elle n'était pas bien vue entre les Samaritains. Como um judeu poderia falar com ela? Comment un juif allait lui parler? E o segundo aspecto do poder do encontro. Et le deuxième aspect du pouvoir d'une rencontre. Independente da condição daquela mulher. Indépendamment de la condition de cette femme. Jesus pede. Jésus lui demande. Para ela servi-lo. Pour qu'elle lui serve. Independente da sua condição. Indépendamment de sa condition. Da sua história. De son histoire. Jesus pede. Jésus lui demande. Para você servi-lo. Pour que toi tu lui sers. Ele pede: "Me dá o que você tem." Il te demande: "Donne-moi ce que tu as."
Me dá o que você pode me dar. Donne-moi ce que tu peux donner. Ele não queria saber quem ela era aquela mulher. Il ne voulait pas savoir qui était cette femme. Ele não queria saber a condição dela. Il ne voulait pas savoir sa condition. Ele não queria saber quem era ela. Il ne voulait pas savoir qui elle était. Em nenhum momento ele se colocou na sua posição de homem judeu, En aucun moment, il s'est mis dans la position d'un homme juif de jamais poder se conversar com uma mulher, qui jamais pourrait même pas parler à une femme. mas ele pede, além de conversar, para que ela servisse, para que ela pudesse dar o que ela tinha. Mais encore plus que juste se parler, il lui a demandé de lui donner ce qu'elle avait. Deus te chama hoje Et Dieu t'appelle aujourd'hui para servir pour servir do jeito que você está. de la façon comme tu es. Porque o encontro Parce que la rencontre, é um processo de mudança. c'est un procès de changement. Venha do jeito que você está. Viens de la façon comme tu es. Amém? Amen. Vamos ler agora do 8 ao 9. On va lire du 8 au 9. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu, eu sou uma samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Primeiro aspecto que ela fala aqui com Jesus. Le premier aspect qu'elle parle avec Jésus, Como eu? comment moi, Quem sou eu? Você é um judeu. qui suis-je? J'étais un juif. Ela tem um sentimento de rejeição. Elle a un sentiment de réjection. Um ressentimento aquela mulher tem. Elle a un ressentiment. Você não pode nem falar comigo, quanto mais me pedir alguma coisa. Tu ne peux même pas me parler, et encore tu me demandes quelque chose. Às vezes você está pensando assim, como eu vou te servir? Parfois tu peux penser, comment moi je peux te servir? Como eu posso fazer alguma coisa para você? Comment est-ce que moi je peux faire quelque chose pour Olha toi? minha história, meu passado. Regarde mon histoire, mon passé. Me sinto tão sem talentos. Je me sens sans talent. Provavelmente essa mulher não era aquela que se juntava com as outras para bordar. Probablement cette femme, elle n'était pas celle qui se mettait avec les autres pour faire du crochet, Para fazer os artesanatos daquela época. pour faire les artisanats de cette époque. Nem para buscar a água junto com as outras no poço. Même pas pour aller chercher de l'eau avec les autres. Quem era ela? Ela não tinha talentos. Qui était elle? Elle n'avait pas de talent, Não tinha dons. elle n'avait pas de dons, Ela não tinha nem amigos. elle n'avait même pas d'amis. E ela demonstra esse ressentimento. Mais elle montre ce ressentiment. E ele diz assim no verso 10. Olha que poderoso. Mais il dit comme ça au verset 10. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você que pediria e ele daria a água da vida. Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Você pode imaginar agora os olhos de Deus, os olhos de Jesus para você, dizendo: eu tenho água da vida para você. Maintenant, tu peux imaginer les yeux de Dieu envers toi en disant, j'ai de l'eau de vie pour toi. O amor que constrange estava falando com aquela mulher. L'amour qui te contraint parlait à cette femme. Jesus quer te constranger com amor nesta manhã. Il veut te contraindre avec de l'amour ce matin. E ele diz: eu tenho água para você. Et il dit, il a de l'eau pour toi. Jesus tinha uma necessidade física. A mulher tinha uma necessidade física. Jesus tinha uma necessidade física, desculpa. Jésus avait un besoin physique. A mulher tinha uma necessidade espiritual. Et la femme, elle avait un besoin spirituel. A água do poço mataria a sede de Jesus. L'eau du puits allait donner à boire à Jésus. Mas a água que Jesus tá Mais l'eau que Jésus, il prend, resolveria a vida daquela mulher. allait résoudre toute la vie de cette femme. E ela jamais teria sede. Et elle n'aurait plus jamais soif. A água que Jesus tem nessa manhã, L'eau que Jésus a ce matin, que vem do poço de Deus nessa manhã, qui vient du puits de Dieu ce matin, para nós, pour nous, jamais teremos sede. on n'aurait plus jamais soif. Quais são as necessidades emocionais e espirituais que você tem? C'est quoi les besoins spirituels que vous avez ce matin? Porque a sua sede física, você bebe um copo d'água. Parce que tu as soif physique, tu peux boire de l'eau.
mas a sua necessidade emocional e espiritual. mais ton besoin spirituel et émotionnel. Só Deus tem a água. Seulement Dieu a cette eau. Coloque isso diante do Senhor. Mets ça devant Dieu. Fala, Senhor, é nessa área que eu preciso de um encontro essa manhã. Tu peux dire, Dieu, c'est dans cette zone que j'ai besoin de ton aide ce matin. Eu já tive diversos encontros com o Senhor que mudaram a minha vida. J'ai déjà eu beaucoup de rencontres avec le Seigneur qui a changé ma vie. E preciso continuar dentro desses encontros. Et je dois continuer à avoir ces rencontres. Eu tive um encontro com Deus J'ai eu une rencontre avec Dieu no banheiro da minha casa. dans les toilettes de ma maison. E meu filho veio através de um milagre depois de 7 anos de espera. Et mon fils, il est venu après 7 ans d'attente, comme un miracle. Eu tive um encontro com Deus de madrugada, J'ai eu une rencontre avec Dieu pendant la nuit, no quarto do Mateus, dans la chambre de Matthieu. e no outro dia ele não precisou passar por uma cirurgia. Et l'autre jour, il n'a pas eu besoin d'une chirurgie. São esses encontros que o Senhor tem marcado para Ce sont gente. ces rencontres que Dieu veut avec nous. Qual é o encontro que você precisa? C'est quoi la rencontre que tu as besoin? Qual é a sua necessidade? C'est quoi ton besoin? Aquela mulher tinha necessidades específicas. Cette femme-là, elle avait des besoins spécifiques. Coloque suas necessidades específicas na presença do Senhor. Mets tes besoins spécifiques devant Dieu. Amém? Amen. Vamos ler do 11 agora ao 15. On va lire du 11 au 15. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque a água que eu der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. La femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Nessa ocasião, a mulher ainda estava pensando na condição moral dela. Dans cette condition-là, la femme, elle pensait encore dans sa condition orale. Ela deve ter pensado: ele tem água, Elle pensait, il a de l'eau, eu vou pôr água na minha casa, je vais avoir de l'eau chez moi, nunca mais eu vou precisar sair de lá, et je n'aurai plus besoin de sortir de chez moi, e a água não vai acabar, et l'eau ne va jamais se finir, e eu não vou mais precisar sair para buscar água. et je ne devrai jamais plus sortir de chez moi. Ela ainda não tinha entendido o que Deus estava falando com Elle n'avait ela. pas encore compris ce que Dieu lui disait. Talvez você esteja pensando na sua condição física, Peut-être que maintenant tu penses à une condition physique. mas Jesus explica para ela. Mais Jésus lui explique. Ele fala assim, no 16 ao 17. Vai chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E ela responde: Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e esse que você tem agora não é o seu, de fato. Sim, você falou a verdade. Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui déclara, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Terceiro aspecto do poder do encontro. Le troisième aspect du pouvoir de la rencontre, Ela fala a verdade. elle dit la vérité. Para quem? À qui? Para a verdade. Pour la vérité. Ele é o caminho.
Il est le chemin, a verdade la vérité e a vida. et la vie. Quando a verdade encontra a verdade, Quand la vérité rencontre la vérité, cadeias são quebradas. des chaînes sont cassées. Quando a verdade encontra a verdade, Quand la vérité rencontre la vérité, a vida muda. la vie change. Vai para o seu secreto. Va dans ton secret, Vá para o seu quarto. va dans ta chambre, Rasgue seu coração. arrache ton cœur, Fale a verdade dis la vérité para a verdade. à la vérité. Porque a verdade está ali te esperando. Parce que la vérité est là en train de A t'attendre. verdade veio aqui essa manhã La vérité est là ce matin. te encontrar Elle est venue te rencontrer e para dizer: eu tenho algo para você. pour dire j'ai quelque chose pour toi. Ele espera a verdade do teu coração. Il attend la vérité de ton cœur. Aquela mulher podia ter enrolado e falado tantas coisas. Peut-être cette femme, elle a pu dire beaucoup de choses. Existia um homem na casa dela. Il y avait un homme chez elle. Ela podia ter falado: eu tenho uma pessoa lá. Elle aurait pu dire, il y a quelqu'un chez moi. Eu vou chamar aquele que está na minha casa. Je vais appeler celui qui est chez moi. Mas ela sabia que não era o marido dela. Mais elle savait que ce n'était pas son mari. Então ela fala a verdade para a verdade. Donc elle dit la vérité à la vérité. E a verdade transforma a vida daquela mulher. Et la vérité transforme la vie de cette femme. Conhecereis a verdade, Vous allez connaître la vérité e a verdade vos libertará. et cette vérité va vous Que a liberter. libertação Parce que la libération quer ser livre, veut être libre. seja sincero com a verdade. Il faut être honnête avec la vérité. Seja sincero, seja verdadeiro com a verdade. Soyez honnête et véritable avec la vérité. E a verdade vai te alcançar. Et la vérité va te E a rencontrer. verdade vai te libertar. Et la vérité va te libérer. E o texto continua. Et le texte continue. No verso 19 diz assim: a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que devemos adorá-lo. Nesse aspecto, a mulher... Desculpa. Alors la femme s'exclama, « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Nesse aspecto, ela tá se referindo a um texto que está lá em Esdras 4. Dans cet aspect, elle parle d'un texte qui est dans Esdras 4. Quando os samaritanos vão para Israel pedir para reconstruir o templo. Quand les Samaritains vont à Israël pour reconstruire le temple. E os israelitas dizem não. Et les Israélites disent non. E aí ela diz assim: poxa, mas vocês, judeus, dizem que só Jerusalém é o lugar que devemos adorá-lo. Et elle dit, mais vous, les Juifs, vous dites que seulement à Jérusalem, c'est où on peut adorer à Dieu. Mas é porque os judeus sabiam que os samaritanos não estavam com boa intenção. Mais c'est parce que les Juifs savaient que les Samaritains n'avaient pas une bonne intention. Mas aqui ela demonstra esse ressentimento. Mais ici, elle montre qu'elle a ce ressentiment. Um aspecto de que ela tem medo dessa mudança. Un aspect de qu'elle avait peur de ce changement. Quando ela percebe que as coisas estão fluindo, Quand elle s'aperçoit que les choses commencent à fluir, ela tenta mudar de assunto. elle essaye de changer le sujet. Ela tenta dizer: não, você não pode. Elle essaye de dire non, toi, tu ne peux pas. Sabe quando a gente está sendo confrontado? Tu sais, quand on est en confront Alguém com muito amor vem conversar com a gente. et quelqu'un avec beaucoup d'amour vient nous parler, Aí você fala assim para a pessoa: mas para você é fácil. et tu dis à la personne, mais pour toi, c'est Você já facile. passou por isso. Tu as déjà passé par ça. Ah, para você é fácil, Jesus. Tem um templo lá em Israel. Pour toi, c'est facile, Jésus. Tu as un temple en Israël. Vocês dizem que só lá é bom. Et vous dites que seulement là-bas, c'est bon. Cuidado Attention, com o medo da mudança. avec la peur du changement. No verso 21 ao 25, Jesus diz: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem que vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. À partir du verset 21, Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem.
Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Essa mulher conhecia a história. Cette femme, elle connaissait l'histoire. Ela esperava pelo Messias. Elle attendait par le Messie. Talvez você conheça a história. Peut-être tu connais l'histoire, Talvez você saiba da Bíblia. peut-être tu connais la Bible, Mas ainda falta entender esse encontro. mais il manque comprendre cette rencontre. O Messias falava com ela. Le Messie lui parlait E ela ainda estava... Eu espero pelo Messias. et elle disait encore, mais j'attends le Messie. O Messias passou pelos fariseus. Le Messie est passé par les pharisiens, Mas eles estavam tão ocupados em cuidar da lei mais ils étaient tellement occupés en train de s'occuper de la loi que eles não perceberam qu'ils n'ont pas vu que a salvação estava entre eles. que le salut était entre eux. Que aqueles que eles tanto esperavam e muitos esperam até hoje, Que celui qu'ils attendaient tellement et qui beaucoup encore attendent já estava ali. était déjà là. Às vezes a gente está tão mergulhado Parfois, on est tellement inondé nas nossas atividades, dans nos activités, no nosso conhecimento bíblico, dans notre connaissance biblique, nos nossos ministérios dans nos ministères ou nas nossas atividades de imigração, ou dans nos activités d'immigration, no college, au collège, em achar o trabalho, au travail, em aprender a língua en train de connaître la langue, que Jesus está falando com a gente. mais Jésus nous parle. Mas você ainda está esperando algo acontecer. Et toi, tu attends encore quelque chose. Você está tão mergulhado no seu problema Tu es tellement inondé dans ton problème que a cura está ali, que la guérison est là, que a solução está ali, la solution est là, mas você ainda está falando, a solução vai vir. mais tu dis encore, la solution est en train de venir. Estou esperando. J'attends. Conhecer a história Connaître l'histoire não te tira ne t'enlève pas a responsabilidade la responsabilité de enxergar de voir quem ele é. qui il est. E isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire. Que o Espírito Santo abra sua mente, seu coração e seus olhos Que le Saint-Esprit puisse ouvrir ton cœur, tes yeux, para quando Jesus estiver com você, pour que quand Jésus est avec toi, quando esse encontro único acontecer que muda a história, quand cette rencontre unique, quand elle arrive, qui va changer l'histoire, você logo entenda. tu vas comprendre. Você não fique esperando mais. Tu ne vas plus attendre. Porque é isso que vai mudar a sua história. Parce que c'est ça qui va changer ton histoire. Do verso 26 diz, Jesus afirmou, pois eu estou falando com você, eu sou o Messias. No 27, naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que ela queria. Também não perguntaram a Jesus por qual motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Isso. Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment, les disciples de Jésus revinrent, et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander, « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens. Observem no verso 28. Em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Observez bien le verset 28. Alors la femme laissa la cruche d'eau là et retourna à la ville où elle dit aux gens. Mas essa mulher não saía escondida? Mais cette femme, elle n'était pas cachée. Essa mulher não saía ao meio-dia para pegar água para que ninguém a visse? Elle n'était pas partie environ midi pour que les gens ne la voient pas. Essa mulher não ia no poço mais longe? Cette femme, elle n'était pas allée au puits qui était plus loin. Essa mulher volta à cidade e fala com todos? Cette femme-là, elle revient à la ville et elle parle à tous. Em encontro, Dans une rencontre, ela teve sua identidade restaurada. elle a eu son identité restaurée.
Em um encontro, Dans une rencontre, ela deixa sua condição de pecadora elle laisse sa condition de pécheur e ela volta a ser uma mulher forte. et elle est maintenant une femme forte. Ela tem seu caráter curado. Elle a son caractère guéri. Em um encontro, Dans une rencontre, ela não se sente mais rejeitada, elle ne se sent plus rejetée, mas amada. mais aimée. E ela não tem vergonha. Puis elle n'a plus Vergonha? honte. E ela não sente mais essa vergonha. Mais elle ne sent plus cette honte. Apenas um encontro. Seulement une rencontre. Em um encontro, Dans une rencontre, muda a história daquela mulher. l'histoire de cette femme est changée. Ela já não se importava mais quando ela chegasse lá o que as pessoas iam falar para ela. Elle ne voulait plus savoir ce que ces gens-là allaient dire d'elle. Ela já não se importava mais como olhariam para ela. Elle ne voulait plus savoir comment ils allaient lui regarder. Já nada mais importava, Rien ne lui importait plus. porque ela tinha encontrado com a sua libertação. Parce qu'elle s'avait rencontrée avec sa Ela tinha libération. encontrado com a verdade. Elle s'avait rencontrée avec la vérité. E ela estava liberta, Et elle était libérée, livre. libre. Essa mulher Cette femme teve a sua história mudada a eu son histoire em changée único encontro. dans une seule rencontre. Deus tem uma nova história para você Dieu a une nouvelle histoire pour toi em único encontro. dans une seule rencontre. E continuando, Et on continue no verso 29, dans le verset 29. ela diz assim, 29 e 30. Venham ver o que o homem disse, tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie? Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Ela não esconde a condição de quem ela era. Donc, elle ne cache pas la condition de qui elle était. Olha, ele está dizendo tudo de errado que eu fiz. Regardez, il dit tout ce que j'ai fait de mal. Será que ele é o Messias? Peut-être il est le Messie. Mas agora essa mulher está sendo ouvida por aquele povo? Mais maintenant, ce peuple, il écoutait cette femme. Como assim? Comment ça? Alguém prestando atenção no que ela falava? Quelqu'un qui vraiment l'écoutait? Ela teve a sua moral restaurada. Même sa morale a été restaurée. 39. Au 39, Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». O testemunho daquela mulher Le témoignage de cette femme levou a verdade a emmené la vérité para muitos daquele povo. pour beaucoup de ce peuple. Às vezes a gente foi colocado Peut-être on a été mis em meio a samaritanos. au milieu de Samaritains. Tem muitos deuses por aqui. Il y a beaucoup de dieux par ici. Tem muita cultura diferente do que Jesus prega. Il y a beaucoup de cultures différentes de ce que Jésus il dit. Mas é o que ele faz na nossa vida Mais ce que lui, il fait dans notre vie que vai mudar a condição desse lugar. va changer la condition de cet endroit. Deus Dieu nos trouxe para Samaria. nous a portés à la Samarie. Deus espera que a gente mude a condição desse lugar. Et il attend qu'on va changer la condition de cet endroit. Somos samaritanos restaurados. Nous sommes des Samaritains restaurés. Nos tornamos judeus pela graça de Jesus. On est devenus juifs par la grâce de Jésus. E essa graça precisa alcançar esse povo. Et cette grâce-là, elle doit arriver aux gens d'ici. Muitos samaritanos ouviram o que aquela mulher tinha que falar. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Ela aproximou Elle a approché os samaritanos de Jesus les Samaritains de Jésus e da salvação. et de la salvation. E por causa deste ato, Et à cause de cet acte, a salvação chegou naquele lugar. le salut est arrivé à cet endroit. E por causa deste ato, Et à cause de cet acte, o que está lá em Atos 1:8, ce qui est en acte 1, 8, que diz: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. en acte 1, 8, mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Deus não te trouxe até aqui, Dieu ne t'a pas apporté ici, a 10.000 quilômetros da sua casa, à 10 000 kilomètres de chez toi,
para só cuidar dos seus interesses. pour seulement prendre soin de tes intérêts. Ele tem cura para você, sim, Il a de la guérison pour toi, como ele oui, fez com essa mulher. comme il a fait avec cette femme. Mas nós precisamos Mais nous avons besoin mudar a condição desse lugar. de changer la condition de cet endroit. Somos o povo escolhido Nous sommes le peuple choisi para essa Samaria, pour cette Samarie, para que Deus faça pour que Dieu puisse faire transformação de la transformation e que o Espírito Santo desça nesse lugar. et que le Saint-Esprit puisse descendre dans cet E que endroit a gente mude a condição. et qu'on change la condition Que os samaritanos, muitos se converteram. où tous les Samaritains, beaucoup vont se convertir. Aqui, muitos se converterão. Ici, beaucoup vont se E convertir. nós vamos mudar a estatística deste lugar. Et on va changer les statistiques de cet endroit. De lugar de suicídio D'un endroit où il y a du suicide, para lugar de vida. pour un endroit de vie. De lugar de prostituição D'un endroit de prostitution, para lugar da glória de Deus. pour un endroit de la gloire de Dieu. Para lugar de divórcio. D'un endroit de divorce, Para famílias restauradas. pour des familles réunies. Para lugar de mulheres solitárias. D'un endroit de femmes seules, Para famílias constituídas em Deus. aux familles constituées en Dieu. Amém? Amen. Somos judeus neste lugar, Nous sommes juifs dans cet endroit, nessa terra de samaritanos. dans cette terre de Samaritains. Mas agora eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração. Maintenant, je veux demander que tu mettes ta main dans ton cœur, sur ton cœur. Coloque diante do Senhor qual que é o encontro que você precisa nessa manhã. Et devant le Seigneur, c'est quoi la rencontre que tu as besoin? Deus, eu preciso de um encontro na minha parte física, Dieu, j'ai besoin d'une rencontre dans ma partie physique, na minha parte emocional, dans la partie émotionnelle, na minha parte espiritual. dans la partie spirituelle. Tudo parece tão confuso, Senhor. Tout semble très confus, Seigneur. Senhor, eu tô com medo. Seigneur, j'ai peur. Eu tô com medo das coisas não darem certo. J'ai peur que les choses ne vont pas fonctionner. Eu tô com medo de não conseguir trabalho. J'ai peur de ne pas trouver un emploi. Eu tô com medo de não dar conta do college. J'ai peur que je ne vais pas arriver à faire mon collège. Eu tô com medo da saudade da minha família. J'ai peur que je vais trop sentir avoir hâte de voir ma famille. Eu tô com medo de como será com os meus filhos aqui. J'ai peur de comment ça va aller avec mes enfants ici. Deus, eu preciso desse encontro. Dieu, j'ai besoin de cette rencontre. Eu preciso desse encontro, Senhor. J'ai besoin de cette rencontre, Seigneur. E onde o Senhor me colocar, Et où le Seigneur va me mettre, eu sei je sais que eu vou mudar a história daquele lugar. que je vais changer l'histoire de cet endroit. Aonde eu pisar, Où je vais mettre mes pieds, eu sei je sais que eu vou mudar a história daquele lugar. que je vais changer l'histoire de cet endroit. Obrigada, Jesus, Merci, Jésus, por ter vindo me encontrar nessa manhã. pour avoir venu à ma rencontre ce matin. Obrigada, Jesus, Merci, Jésus, por ter mudado a minha vida, pour avoir changé ma vie, por restaurado a minha história. pour avoir restauré mon histoire. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen.